A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com você, esteja com a sua família. Sou o pastor Moisés Vieira e hoje, mais uma vez, começando aqui um subsídio da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10 da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, as nossas lições bíblicas para adulto. E nesta lição 10, nós vamos estudar a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Estamos já quase chegando ao fim do trimestre, né? E esse trimestre trata aqui do assunto os ataques contra a Igreja de Cristo. É o tema principal da capa, os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Muito bem. Então a lição de hoje, as sutilezas contra a prática da mordomia cristã. É disso que vamos tratar hoje. Diz assim o textual: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão, que depois ficou conhecido como Abraão, deu-lhe o dízimo de tudo, Gênesis 14, 20. Diz assim a verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as bênçãos, suas bênçãos, né, dispensadas. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe, que embasa esta lição, está em Gênesis 14, 17 e 20, que diz: e o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Muito bem, nesta lição vamos falar um pouco sobre a mordomia cristã, mais voltada para o lado da mordomia financeira, a administração financeira daquilo que vem às nossas mãos e como nós administramos também em prol do reino de Deus, certo? Vivemos uma época em que as pessoas estão cada vez mais procurando adquirir para si e para si. É só, venha a nós o vosso reino e a sua vontade, se der, eu faço. Então estão deixando a vontade de Deus de lado e só fazendo a sua vontade, a sua vontade, a sua vontade, e a vontade de Deus não. E entra no lado financeiro também. A gente quer só dinheiro para nós, a gente quer só nossos bens, nossa casa, nossos móveis, nossos carros. E quando é a parte que é para Deus, aí, infelizmente, muitos negligenciam e há uma enxurrada de teólogos, telogos, como alguns dizem, dizendo que o tempo do dízimo já é passado. Muito bem, então vamos ver mais um pouquinho o que diz a nossa lição. A introdução começa assim: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Tá? Aquele pensamento popular no Brasil de que quando a pessoa está deitada numa rede, na sombra e água fresca, se balançando de boa, tomando suco, é mordomia. Alguém passa e diz: ei, mordomia, olha só a mordomia do cara. Quem fala isso é porque desconhece o significado da palavra mordomia. Se você passar e ver alguém fazendo acero de uma cerca com a enxada, com sol quente, um chapéu na cabeça ali, capinando aquele terreno e tudo, você pode olhar assim para a pessoa e dizer: muito bem, que mordomia, hein? Porque mordomia, além de administrar, é também fazer com as próprias mãos alguma coisa, certo? Mas vamos
para o sentido que a lição quer, que é a mordomia no lado financeiro em prol do reino de Deus, tá? Muitos maldosamente transformaram o ensino sobre contribuições, dízimos e oferta como uma forma de barganhar com Deus, uma moeda de troca para receber as bênçãos de Deus. E Deus não é emotivo, Deus não se deixa levar por essas coisas, tá? Então, vamos mostrar nesta lição que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, para quem já nasceu de novo, para quem é crente de verdade, para quem ama ao Senhor Deus, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado, abençoado por Deus, tá? Então não é um fardo, é gratidão. O nosso primeiro tópico diz assim, conhecendo o evangelho da barganha. Conhecer, mas não para praticar. A ideia aqui da lição não é que a gente conheça para praticar, e sim exatamente para evitar. E se alguém já pratica, deixar de lado, certo? Diz o subtópico primeiro, dízimos e ofertas como moeda de troca. Que é uma doutrina genuinamente bíblica, tem se transformado numa prática de barganha. As pessoas dizem assim, né? Dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou e tal, etc, etc. Olha, não é bem assim. Logicamente, se você dá observada na Bíblia, nos seus mais de 31 mil versículos, pelo menos mais de 2.300 versículos da Bíblia falam de dinheiro e a sua administração. Entendeu? Anotou aí? Mais de 2.300 versículos da Bíblia falam sobre dinheiro e a administração dele. Você não acha então que é importante administrar bem o recurso que vem à sua mão? Com certeza. Se tem esse tanto de menções na Bíblia sobre isso, então certamente é importante. Deus se preocupa, Deus quer que você e eu tenhamos uma vida financeira equilibrada. Ricos, nem todos serão. Nem todos têm capacidade para ser rico. Nem todos terão condições intelectuais, até mesmo, digamos assim, morais. Tem gente que se enricar, começa a fazer besteira demais e pecar demais para ser rico. Nem todo mundo tem. Mas todos podem ter uma vida tranquila, abençoada, poder deitar de noite, colocar sua cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente, porque está tudo bem administrado com as suas finanças. Deus deu 24 horas para todo mundo, todos os dias. E diz aqui a palavra de Deus, que o tempo e a sorte Deus deu do mesmo tanto para todo mundo. Agora, a forma de administrar é com você, é comigo. Deus dá a dica, Deus mostra o rumo, mas Deus não força a gente a fazer assim, assim, assim. Deus dá o tempo, Deus dá a sorte, Deus dá a oportunidade e cada um administra o que vem à sua mão. Cada um é que tem que administrar. Agora, quem não tem sabedoria, a Bíblia também diz, peça a Deus que Ele dá e depois não vai ficar jogando na sua cara. Muito bem. Então, de Gênesis a Apocalipse, mais de 2.300 menções sobre dinheiro e sua administração. Pense como Deus acha isso importante, então certamente devemos atentar. Agora, nesse evangelho da barganha, que se infiltra na cabeça da pessoa, dê seu dízimo, que Deus vai te abençoar muito mais. Oferte, que Deus vai... É claro, é verdade. É verdade. Nós não podemos negar que se a gente plantar, a gente vai colher alguma coisa, certo? E sempre que a gente colhe muito mais do que se plantou, pois se planta 5 grãos de trigo, não vai se colher os mesmos 5 grãos de trigo, ou de milho, ou seja lá, de feijão, ou seja lá o que for. Se colhe muito mais. Todavia, eu e você e eu, não devemos exercer a nossa mordomia na prática do dízimo e das ofertas somente com essa intenção. Não, não. Eu posso entregar dízimo a vida inteira e ter uma vida, tá entendendo, financeiramente equilibrada, na média e tudo. Agora, se a pessoa ficar naquela ganância, não, eu tenho que entregar, porque eu tenho que enricar, porque eu tenho que melhorar, porque eu tenho que crescer, e o pastor diz que se eu der, eu vou ter 10 vezes mais, 30 vezes mais, 1000 vezes mais. Claro, a gente
pode até acreditar, pode até pregar, mas não fazer disso uma regra. Não fazer disso uma regra. Porque existem muitos dizimistas fiéis que vão viver a sua vida inteira, vão ficar idosos e vão morrer sem nunca ter condição de comprar uma Ferrari, sem nunca ter uma casa com piscina, uma casa na praia. Você está me entendendo? Então não coloque nisso aí, na fidelidade em ofertar e em entregar o dízimo, não coloque essa fidelidade como um item principal para eu prosperar. Porque se eu não trabalhar, se Deus não abençoar, se eu não me esforçar, também nada feito, certo? Mas, pastor, está escrito na Bíblia, Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não está na Bíblia? Está. Mas você já leu o contexto direitinho de Lucas 6,38? O contexto imediato antes e depois? Alguns versículos antes, alguns versículos depois? Lê o texto todo, não leia só esse versículo, ele não está falando de dinheiro, não. Ele está falando sobre misericórdia e justiça. O texto todo está falando de misericórdia e justiça. Então veja lá como é que você está julgando as pessoas. Veja lá que medida de misericórdia você está usando com as pessoas. Então quando o texto diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, aí eu posso pegar isso e de repente usar ele para o sentido da contribuição financeira? Até que posso, mas não é disso que o texto está falando. O texto está dizendo assim, que eu preciso usar de misericórdia para com o outro. Que eu use de misericórdia para com o outro. Que quando eu precisar de misericórdia, a misericórdia virá em meu favor, sacudida, recalcada, transbordante. Entendeu? Que se eu agir justamente para com os outros, quando eu precisar, a justiça virá em meu favor. Sacudida, recalcada e transbordante. Uma boa medida de justiça em meu favor. Mas eu preciso viver uma vida na prática da misericórdia e da justiça, se eu quiser um dia que se use de misericórdia para comigo e que a justiça seja feita a meu favor. Então, é sobre isso que o texto de Lucas 6,38, dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, está falando. Tá? Não necessariamente de dinheiro, a gente pega e faz um ajeitado para isso aí também, dizendo, mas se eu usar de misericórdia, eu terei misericórdia recalcada, sacudida e transbordante. Se eu usar de justiça, eu também terei. Então, se for fiel no dízimo, Deus também vai fazer isso. Creio que pode sim, mas não podemos pegar esse versículo para embasar e colocar na cabeça das pessoas que é só sobre finança, que é sobre finança que esse texto está falando. Mas eu posso exercer misericórdia ao ofertar, eu posso exercer misericórdia ao entregar meu dízimo, eu posso ser justo ao não ficar com o que é de Deus. E aí dá sim para aplicar esse versículo nesse sentido, porque se eu reter o que não é meu, os 10% que é do Senhor, eu estarei sendo injusto. Tá bom, amado? Muito bem. E mais uma coisa, a salvação não é pelas obras. Todavia, suspeito de quem diz que é salvo e é avarento e é apegado demais aos seus bens e apegado demais ao seu dinheiro. Suspeito. Quando se tem certeza de salvação e que nosso tesouro está no céu, a gente cuida dos nossos bens, a gente cuida do patrimônio que Deus permitiu a gente adquirir, mas não colocamos aí o nosso coração. Bom, o nosso segundo tópico fala sobre a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei, alguns dizem, era da lei. O tempo da lei passou, era da lei. Então, muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para dizer, aquele cara faz errado, aquele pastor se aproveita, aquele pregador que prega na TV também está usando de má fé, então não vou entregar meu dízimo não. Olha, interessante, né? Então as pessoas se aproveitam também disso para se eximir do seu dever. Não deve ser assim, certo? Não é porque de repente um restaurante faz comida de má qualidade e de repente você vai lá na cozinha e descobre que é uma porcaria, não tem higiene nem nada, que agora você não vai comer mais em restaurante nenhum. É verdade? Porque alguém, de repente, não está cumprindo com as normas sanitárias e tudo mais, que agora todos os restaurantes do mundo têm que passar por esse crivo e ser considerado igual.
Se algumas pessoas tratam, ensinam, falam e até abusam, né, da fidelidade das pessoas, dos crentes, dos fiéis, de uma certa comunidade de fé no quesito dinheiro, não quer dizer que por essas pessoas existirem e fazerem assim, que a prática em geral tem que ser condenada, tá? Mas também é bom lembrar que a mordomia cristã não é só sobre dízimos e ofertas, é sobre tudo aquilo que a gente faz em prol do reino de Deus, certo? Muito bem. A prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Olha, Moisés veio bem depois, né? De Abraão saiu Isaac, de Isaac saiu Jacó, de Jacó saiu os 12 filhos, dos 12 filhos começou a nação de Israel, e na caminhada do Egito para a terra prometida, Deus dá a constituição deles, a carta magna deles, a lei de Moisés. E agora a lei de Moisés vem só apenas, digamos assim, configurar, formatar direitinho a prática do dízimo entre o povo de Israel. Mas o Abraão, bem antes, entregou o dízimo, o neto dele, Jacó, também entregou o dízimo, e se eles entregaram, então entende-se que já havia essa prática entre o povo naquele tempo. A Bíblia relata eles dois antes da lei de Moisés, mas entendemos que se eles entregaram, e o Melquisedeque, por exemplo, no caso de Abraão, nem estranhou nada, então entende-se que já havia esse costume, subentende assim, tá? E já no período do Novo Testamento, Jesus reclamando com os fariseus, diz, olha, vocês na cadeira de Moisés, na doutrina de Moisés, na cátedra de Moisés, estão sentados escriba e fariseu, então façam tudo o que eles ensinam. Só não sejam como eles que ensinam certo, faz tudo errado. Estou parafraseando. Mas Jesus vai e chega no versículo 23 desse capítulo 23 de Mateus, e diz para eles, olha, vocês entregam o dízimo até do tempero de casa, do canteiro do quintal, do endro, do cominho, da hortelã. Porém, vocês estão deixando de lado a prática da justiça, da misericórdia e tudo. Vocês têm que fazer essas coisas sem abrir mão das outras. Então, Jesus não diz para eles deixar de entregar o dízimo. Diz, vocês continuam entregando o dízimo, mas vamos também praticar o amor, a misericórdia, a justiça, tá certo? O dízimo não é uma contribuição imposta. Se fosse imposta, se iria na porta da pessoa, na casa da pessoa e tudo e tal. Então, não é uma imposição. Não é. Na igreja se orienta os irmãos a serem fiéis nos seus dízimos e oferta. Porém, cada um presta conta mesmo com Deus. Ninguém vai atrás da casa dos fiéis para dizer quanto que você ganhou, para saber se realmente está dando o dízimo direitinho. Não. Ele entrega ele com Deus. Tá? Então não é uma imposição, não é um imposto. E por fim, a doutrina bíblica da mordomia cristã. É bom lembrar que mordomo vem de majordomo, maior-domos. Domos é casa. Então, major-domos ou maior-domo, que virou mordomo, significa o maior da casa. Assim como José um dia foi o maior na casa de Potifar. Um servo maior na casa de Potifar. E depois ele se tornou um servo ainda de Faraó e o maior dos servos lá no Egito. Mas tinha alguém sobre ele. Mordomo nunca é o dono. Quando a gente vê a palavra domos, acha que é dono. Não, não é dono. Domos é casa. Mordomos é o maior da casa. O maior no que sentido? Maior entre os servos. Ele não é maior do que o dono da casa, do que o senhor da casa, certo? Então, por maior que seja esse mordomo, esse funcionário, esse servo, ele vai ter sempre alguém sobre ele. Nesse caso, o maior que está sobre todos nós é o Senhor Jesus Cristo. Por mais que a gente trabalhe, olha, o mordomo era o último a dormir, o primeiro a levantar. Então o mordomo trabalha muito. O mordomo não tem cadeira para sentar, o tempo todo ele está em pé. Quando ele senta um pouquinho é quando não tem, o seu senhor não está à vista, ou a sua senhora, mas o senhor apareceu, a senhora, ele está de pé. O mordomo é o último a deitar, o primeiro a levantar. É o que cuida de toda a administração da casa. Como é que você quer ser um bom mordomo da casa de Deus e das coisas de Deus se você não consegue ser da sua? Deus permite que a gente fique com 90% de tudo que a gente ganha, 90%, 9 partes, 9. E a pessoa fica, se eu não pegar essa uma que é de Deus, os 10%, não vai dar, eu não vou pagar minhas contas, meus filhos vão passar fome. Peraí. 9 partes, 9 Deus deixa com a gente, 9 partes.
essa uma aqui vai salvar o mundo para você? Então, quem pensa assim não está sendo um bom mordomo, um bom administrador na sua casa. E como é que a gente vai querer grandes coisas de Deus se eu não consigo ser fiel nas mínimas, nas pequenas? Então vamos procurar ser bom administrador. Se você ganha R$1.000, não gaste os R$1.000, gaste 700. Como assim? Primeiro porque 100 já não é seu, e 200 é bom guardar. Você não sabe o que pode acontecer. Infelizmente acontece coisa que a gente não programa. Então a pessoa ganha R$1.000 e faz o orçamento em cima dos 1.000 todinho. Está errado. Deixa uma margenzinha ali para uma necessidade urgente, tá? Deixe. Agora, a pessoa ganha R$1.000 e faz orçamento para gastar 1.500, aí é que vai ficar na perreio mesmo. Então, seja um bom mordomo das coisas de Deus, aprendendo logo a ser um bom mordomo das suas coisas, daquilo que vem à sua mão, tá? Diz em 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Somos dispenseiros, não somos donos. Dispenseiro é o que toma conta da dispensa. Vê o que tem no estoque, se tem alguma coisa vencida, estragada, renova o estoque e tira da dispensa e coloca na mesa. O responsável é servir o almoço, o café, a janta na casa, dispenseiro, tá? Ele cuida da dispensa, mas não é dono da dispensa. Então, tudo que vem na sua mão não é teu. A gente tem o oxigênio que Deus dá, a água que Deus dá, o sol que Deus dá, tudo que Deus dá, a noite e o dia. Deus nos dá saúde, nos dá tempo, nos dá oportunidade. E aí, porque você ganha um dinheirinho, já diz, não vou dar isso aqui para Deus não. Deus não está cobrando nada. Ele só pede que a gente seja fiel em 10%. Imagine se Deus fosse cobrar o oxigênio. Nesse período de pandemia, você viu o tanto que as pessoas precisavam de oxigênio, né? Então Deus não nos cobra taxa de oxigênio, Deus não cobra taxa do sol, nem taxa da água e nem de nada. Deus só pede que a gente seja fiel naquilo que vem às nossas mãos, em nosso bolso, nossas finanças. Sejamos mordomos, que sejamos fiéis no pouco. Aí Deus coloca no muito. E aquele que tem, Deus lhe dá mais. Aquele que não tem, como assim aquele que não tem? Porque ele tem para ele, mas no reino de Deus não tem nada, então ele não tem. Ele tem para ele, porque gasta tudo, ele consome tudo, tudo que ele ganha é só dele, nunca o reino de Deus é favorecido. Então no reino de Deus ele não tem nada. Então se ele não tem nada, até o que ele tem, que acha que é dele, lhe será tirado. Que isso não aconteça com você e nem comigo. Vamos tratar de melhorar nossa mordomia cristã em servir a Deus com tudo. Bendiz a minha alma o Senhor, diz o Salmo 103, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tenho que bendizer a Deus com meu espírito, minha alma, meu corpo, meu estômago, minhas mãos e tudo, então, com os meus bens, com aquilo que eu faço, com meus talentos e dons. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça e do seu amor. Que você tenha uma excelente aula nesse próximo domingo, tá? Curte aí, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas cheguem. Quando você dá um likezinho, o YouTube vai entender que tem relevância e vai fazer com que chegue a outras pessoas. Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo subsídio, se Deus quiser. A paz do Senhor.